Atos capítulo 16. Vamos ler o versículo 14. Diz assim: E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado, eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Só esses dois versículos, depois a gente continua. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra ela é fiel e ela é verdadeira. Pai, perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus pecados. Eu sei que eu errei, que eu fiz o que não devia, que eu desagradei ao Senhor. Mas nesse momento eu te peço misericórdia, eu te peço perdão em nome de Jesus, para que nada venha impedir o teu agir. Senhor Espírito Santo, usa-me da maneira e da forma que o Senhor quer. E que essa palavra possa encontrar morada nos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, em tudo Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Às vezes os dias passam e a semana, meses, anos, e às vezes a gente para, como ser humano, fracos que somos, e às vezes a gente se questiona de alguma coisa. Às vezes nós temos aquele choque de identidade. Quem eu sou? O que eu significo no mundo? Na minha família? Na escola? No meu trabalho? Na igreja que eu congrego? Às vezes, nós não nos identificamos ainda ou passamos por crises. As coisas para mim parecem que são tão difíceis. Parece que tudo acontece na vida do outro, na minha não acontece nada. Eu vou para a igreja, eu ouço a palavra, eu trabalho na igreja, eu sou dizimista, eu vou ao monte, eu jejuo, e parece que as coisas não acontecem na minha vida. Será que Deus não olha para mim? Será que Deus não tem um propósito na minha vida? E quando eu estava lendo esta palavra, se você começa a ler ali a partir do versículo 9, diz que Paulo tem uma visão. Paulo está na Macedônia e Deus diz a ele o seguinte: passa para onde eu vou te mandar, para Filipos, que eu preciso fazer uma obra lá. Paulo obedece, viaja, sai da Macedônia e vai para onde Deus mandou. Lá, uma das coisas que ele tinha que fazer era pregar para Lídia, batizar Lídia e Lídia ser uma mulher de Deus. Primeira coisa que eu aprendo: um dia Deus deu uma visão para alguém. Alguém foi usado por ele para falar de Jesus para você e para mim. Jesus, Gilvan Félix, já te conhecia. E um dia ele mandou alguém ir lá falar dele para você. Jesus já te conhecia, Denise. Um dia mandou alguém falar dele para você. E assim,
cada um de nós que estamos aqui, que achamos que não temos valor, que não temos importância, que somos a pior pessoa do mundo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus conhece você pelo teu nome. Cada um de nós, e olha como ele nos ama. Porque do mesmo jeito que ele manda Paulo, vai lá, Paulo, tem uma obra para fazer lá na vida de Lídia, vendedora de púrpura, está lá tranquilamente, mal sabe ela, Everton, que Deus olhava para ela agir, como Deus olha para mim, como Deus olha para você. Como Deus olha para mim, para você, desde o primeiro dia, desde o nosso primeiro choro. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, mas desde o nosso primeiro choro, ali naquele hospital, naquela maternidade, ou em casa, para quem nasceu em casa, ou para quem nasceu num carro, enfim. Né? Às vezes nós vemos história de pessoas que nasceram num carro, enfim. Não importa onde você nasceu, importa que quando você nasceu, Deus já tinha um propósito na sua vida. E Paulo fala da palavra do Senhor para ela recebe a palavra do Senhor, ela se batiza e diz que ela constrange a Paulo ir para a casa dela. Olha o amor de Deus. Mas vamos continuar. Então, eu quero te dizer, é para você que talvez está aqui nessa noite, que às vezes a gente cansa, sim ou não? Vamos falar a verdade aqui, gente. Só estamos em família. Está sendo filmado? Hã? Eita. Bom, mas tá bom. Amém. Então, estamos em família. Mais alguém que está assistindo. A palavra também vai falar com você que está ouvindo aí na sua casa. Mas, Márcio, tem dia que nós estamos cansados, sim ou não? Vamos falar a verdade, gente? Não tem. Tem aquele dia que você acorda, que você pudesse, você não falava com ninguém. Parece ter um jugo sobre você, você começa a pensar em algumas coisas e vê que só vem as coisas ruins na nossa mente, sim ou não? Só as derrotas, só as doenças, só o que nós perdemos, só o que nós não conquistamos, só o que falaram de nós. É assim, nós somos bombardeados e tem hora que nós queremos desistir, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que quem te escolheu foi Ele, quem te capacita foi Ele, quem te dá força é Ele, quem vai te mostrar o caminho é Ele, quem te justifica é Ele. Ele é tudo para a minha vida e para a sua. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui, que o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você: ninguém está aqui por acaso. Deus usou um Paulo na sua vida, na minha vida, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Continuando. E aconteceu que indo nós aonde? Não está na... hoje não tem. A oração... Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos. Irmãos, Paulo está caminhando, Lídia, todos ali com Paulo. E por onde Paulo passava, essa mulher ia atrás dizendo: Nisalda, essa mulher é de Deus. Marina, essa mulher é de Deus, ela serve ao Deus Altíssimo. Conceição, essa aí serve ao Deus Altíssimo. Átila, esse aí serve ao Deus Altíssimo. E já pensou, irmãos, uma pessoa te seguindo e falando tudo isso para você? É ruim ou é bom, Rose? É bom? Sim ou não? Ué, ela está falando a verdade, não está? Ali vai um homem que serve ao Deus Altíssimo. Um homem que serve o Todo-Poderoso. Mas diz, Jefferson, que aquilo incomoda a Paulo.
Mas incomoda ele por quê? Não dá para entender. Se ela está falando a verdade, ela está seguindo ele, ela está falando a verdade. Muitas vezes, irmãos, eu e você, estamos até falando a verdade, até sabemos o certo, mas muitas vezes existe um jugo ainda sobre a nossa vida. Muitas vezes existe um peso, um pecado, algo que não nos faz bem, mesmo nós estando no lugar certo, mesmo nós fazendo a coisa certa, mas tem algo que atrapalha a minha comunhão com o Senhor. E diz, se nós continuarmos lendo, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, agora em nome de Jesus. A palavra de Deus tem poder, do mesmo jeito que Paulo se perturbou com aquela mulher, que nesse momento aquilo que tem tirado a tua paz, o teu sossego, o teu sono, aquilo que tem impedido o agir de Deus na tua vida, eu digo agora, espírito imundo, sai agora dessa vida em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. A área que você estiver agindo, seja na saúde, nas finanças, no emocional, no familiar, aonde você estiver alojado agora, como Paulo disse, eu digo também, não em meu nome, não em nome de Paulo, mas o mesmo Deus que eu e Paulo servimos, em nome de Jesus, sai agora dessa vida. Sai agora, quebra agora todo jugo, toda armadilha, toda cilada, toda arma forjada, toda inveja, toda falsidade, todo tipo de enfermidade agora, eu digo sai, em nome de Jesus. Às vezes essa pessoa está aqui, ela faz tudo certo, mas tem algo que ainda atrapalha o teu caminhar, atrapalha o teu agir, mas nessa noite nós declaramos que isso caia por terra, que essa tristeza na alma, que essa angústia, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, que o Senhor Espírito Santo te encha agora, irmão, que o Senhor Espírito Santo te encha agora, irmã, que você não saia daqui da mesma forma que você entrou, em nome de Jesus. Mas vamos continuar. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram-lhe açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Irmãos, Paulo está na Macedônia, tem uma visão, Deus diz a ele: vai para Filipos, lá eu tenho uma obra para fazer. Paulo precisava encontrar Lídia, precisava batizar Lídia, precisava passar pelo batismo. Cadê a Lídia? Aqui, Lídia. Oh, glórias. Deus tem este propósito, manda até lá, ele obedece sim ou não? Lídia se batiza sim ou não? Ele está pregando a palavra de Deus sim ou não? De repente uma mulher vem atrás dele falando umas coisas, ele percebe que aquilo não é de Deus, que tem um espírito estranho ali. Ele aguenta por alguns dias, Weber, mas tem um dia que ele olha, ele para, ele diz: ó, cansei. Espírito imundo, sai dela agora, em nome de Jesus. Na hora, Helena, ele saiu. Na hora ele saiu.
os seus donos. Olha, uma pessoa que tem dono, significa que ela não tem ela não tem liberdade. Ela pertence a alguém. Aquele demônio sai, aquela mulher está livre, liberta. Eu aprendo que nós temos um dono. Eu não sei por onde você passou, eu não sei por onde eu passei, mas Deus manda te dizer nessa noite: eu sou o teu dono. Eu sou o teu dono. Ninguém mais. O dinheiro não é teu dono, teu emprego não é o teu dono, o seu marido não é seu dono, a esposa não é dona do marido. Aqui ninguém é dono de nada. Deus é dono da minha vida, Deus é dono da sua vida. Então Deus manda te dizer nessa noite: para de se prender a situações que Deus já resolveu. Para de se prender em situações que o Senhor já te libertou. E você continua preso. Então Ele manda te dizer: Ele é o seu Criador, o seu dono. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Segunda coisa que eu aprendo: Deus manda Paulo ir lá para batizar uma pessoa, ela e toda a sua família, e para libertar uma pessoa. Olha como Deus nos ama. Por quantos lugares que eu e você já passamos? Sim ou não? Já, não já? Só que Deus fala: você vai libertar também essa mulher, como um dia me libertou, como um dia te libertou. Porque Deus quer que eu e você sejamos usadas por Ele, que o Espírito Santo de Deus te revele. Isso é de Deus. Te mostre, te dê visões, te dê sonhos, te faça um canal de bênção para a vida daquele que Deus quer. Mas Deus não quer espírito estranho na minha e na tua vida, não. Então um dia Ele me resgatou de um lugar, um dia Ele te resgatou de outro lugar, para dizer: você é livre. Não interessa por onde você passou, o que você serviu, o que você fez, você agora é meu. Você desceu as águas, você foi lavado, você nasceu de novo. E hoje você serve ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Se tem alguém aqui ainda em dúvida, se tem alguém aqui ainda que tem outros uns pensamentos, que agora vem uma coisa, vem outra, nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu já te libertei. Não volte mais ao passado. Não aceite mais jugo pesado. Paulo obedeceu à voz de Deus, sim ou não? E o que ele ganha com isso? Chicote, Josete. Quem disse para você que é fácil? Quem disse para mim que é fácil? Não é não, irmãos. Eu vi um pastor pregando, ele dizia assim: irmãos, aceitar Jesus não é para qualquer um não, Soraya. Sabe quando você levanta a mão, você está dizendo assim: a partir de hoje, eu vou lutar contra a mentira, eu vou lutar contra a trapaça, eu vou lutar contra a prostituição, eu vou lutar contra o vício, e quantas coisas eu e você temos que abandonar. É fácil? Não é não, irmãos. Não é não. Aí ele dizia assim: por isso que eu digo, você tem certeza que você quer aceitar Jesus? Na pregação o pastor falando: tem certeza? Tem certeza que você vai descer as águas? Tem certeza que você vai se batizar? Porque a luta é constante contra a minha vida, contra a tua. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: aquele que habita em mim, aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Não importa o que ele tenta, o que ele faz, como Joel disse aqui, ele é misericordioso. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, nós estamos aqui porque Ele é bom. E a misericórdia, a bondade, o amor, o perdão nos alcançou. E é por isso que eu e você estamos aqui, igreja. Aquelas pessoas usavam para o mal. O que eu uso, o que você usa, o dom que Deus te deu, o dom que Deus me deu, o dom que Deus dá para cada um, é para nós usarmos gratuitamente e para o reino de Deus, para a glória de Deus, para o crescimento de
Deus do reino, ele não precisa crescer, mas o reino dele precisa crescer, irmãos. E às vezes nós não entendemos, mas na hora aquele espírito foi mandado embora. Não parece que Deus está sendo, Rafael, ingrato com Paulo? Já pensou, Miguel? Você fazendo tudo direitinho? Vem aqui, monta a bateria, limpa tudo, deixa arrumadinho, tudo caprichado e tal. Quando você sai ali na rua, alguém te encontra, fala, você estava limpando a bateria? 50 chicotadas em você. Você vai olhar, você vai falar assim, peraí. Não, 50 pode, né, Joel? 50 39 mais uma? Ah, não, então 50 não pode. 39 mais uma. Dá 39, depois só mais um. Bom, você olha, você chega lá e fala pro seu pai assim, paizão. Não vou te falar como você chama ele, né? O Matusalém. Papai. Poxa, eu fiz tudo certo. Eu estava lá na igreja, eu limpei, arrumei, deixei tudo pronto para o culto. Olha o que aconteceu comigo. Brincadeira, irmão, a gente fala de chicotada, lógico, chicotada não, qualquer coisa. Você sai na rua, cai, machuca o pé, Deus o livre, está arrependido em nome de Jesus, alguém leva o seu celular, alguém faz alguma coisa que não... Você fala assim, pô, mas eu acabei de sair da igreja. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu não vou mais para a igreja, chega. Quando eu não ia para a igreja, não acontecia isso comigo, acontecia assim. É que às vezes nós não percebíamos o que acontecia na minha e na tua vida. Então não parece, irmãos, que o que Paulo fez de errado para tomar as chicotadas lá? Para ser guardado, e o próximo versículo diz que ainda, além dele e Silas estarem presos, sendo vigiados por alguém, ainda estão acorrentados. Olha só. O qual, recebendo tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Significa, os pés deles estão também acorrentados. Irmãos, de verdade, eu e você, hein? O que a gente vai fazer com tudo isso, passando por tudo isso? Murmurar. Deus esqueceu de mim. Eu não mereço. Íamos nos justificar, sim ou não? Perdão, irmão, só que eu estou rouco ainda, toda hora tem que... Quantas vezes, irmãos, eu quero desistir, você quer desistir? O que eu errei, o que eu fiz de errado, Senhor? Por que isso? Por que essa luta? Eu estava tão bem naquele emprego, já não estou mais ali. Eu estava ganhando tão bem. Senhor, por que aquele meu amigo fez aquilo para mim? Por que aquela amiga fez aquilo para mim? Por que o meu chefe falou isso de mim? Por que aquela pessoa me enganou? A gente começa, irmãos, quando nós estamos passando por uma tempestade, eu faço isso, você faz isso. Nós esquecemos de quem Deus é nas nossas vidas, que Ele é o nosso advogado, que Ele é a nossa justiça, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha o que Paulo e Silas fazem depois de tudo isso. Chicoteados, presos por obedecer à voz de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. A Josete, na hora da oração, da abertura do culto, ela disse que a nossa voz alcance pessoas, não só aqui, ela quis dizer, nossos vizinhos, mesmo ensanguentados, presos, sem perspectiva de vida nenhuma naquele momento, com dor, porque irmãos, imagine, quem já apanhou aqui do pai e da mãe sabe, graças a Deus que não foi de chicote, alguns até apanharam de chicote, mas aquele chicote era diferente desses, né? Uns apanharam de cabo de vassoura, eu estou falando da minha época, tá? Não é dessa época, é da minha época, não é da época de agora.
Nós apanhávamos de cabo de vassoura, nós apanhávamos de cinta, nós apanhávamos de correia de enceradeira, que era o meu caso, de fio de enceradeira. Não era, irmãos, que mais? Me ajudem aí. Como é que é? Cipó, né? O que mamãe tinha na mão, que papai tinha na mão, Soraya? Eu comi o pau lá e... né? Chinelo, quando era de chinelo, hoje tá gostoso. Apanhei de chinelo, bênção. Aí tava tudo certo. Agora imagine aquele chicote, Simone. Quando batia, como Jesus, arrancava até pedaço de carne, gente. Os dois apanharam e apanharam bem, Beli. Por fazer a obra de Deus, Vilma. Eu imagino as costas deles como é que está, porque não teve lá um médico, um enfermeiro. Ui, tá doendo? Guilherme, tá lá os dois. Mas irmãos, quando a pessoa tem convicção de quem ela é em Cristo Jesus, que ela é templo do Espírito Santo de Deus e que Deus continua no controle de tudo. Um olha para o outro, eu fico imaginando, irmãos, imagina comigo, dentro de uma cela, Miriam, Paulo olha para Silas e diz, Silas, e aí? Aí Viviane, Silas diz, Deus é a nossa força, Jesus é o nosso médico, eu sinto o Espírito Santo aqui. É Deus falando para você, irmãos, nessa luta que você está, nessa adversidade que você está, nesse deserto que você está. Você não está sozinho. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Um olha para o outro, eu imagino assim, um enchendo os olhos de lágrimas, irmãos. Eu penso, Ellen, que Silas olha dentro dos olhos de Paulo e vê os olhos dele cheios, lacrimejando. Ele também começa a lacrimejar os olhos dele, os dois começam a chorar e diz, o que nós temos a fazer? Agnaldo diz, vamos orar. E ali os dois começam a orar. Ali os dois começam a orar, a conversar com o Pai. Senhor, o Senhor é o dono das nossas vidas. Se chegou o nosso tempo, para nós é lucro. Mas o Senhor é aquele que é digno de toda honra. O Senhor é digno de toda glória. A ti todo louvor. De repente, irmãos, um olha para o outro e começa. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Irmãos, Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Irmãos, quando um começa a cantar para o outro, a palavra diz que todos os presos começam a ouvir, que aquele louvor começa a impactar a todos. Que nós possamos nos lembrar de quem é Deus na minha e na tua vida. E sabe aonde esse louvor chegou? Até o trono do Senhor. Porque diz, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas prisões de... irmãos,